Caros amigos, este é o canal Darcy Filho, sem off. Participe, clique no sininho, inscreva-se, ative o sininho, dê um like. Você assim valoriza sobremaneira o nosso trabalho. Eu te espero. Um assunto bem interessante que não tem sido tratado para este Grenal que se avizinha e está marcado para quarta-feira, às 9h30 da noite, no Centenário em Caxias do Sul, e que normalmente é o primeiro assunto a ser discutido, a ser tratado, inclusive com acusações e com vacinas, embora não seja uma pandemia, é a arbitragem. Antes de um clássico ou de um clássico Grenal, os dirigentes saem sempre na frente, treinadores, alguns atletas. Ora, este árbitro aí nos prejudica, esse árbitro nos jogos que participamos contra o Internacional ou contra o Grêmio, nós ganhamos 13, perdemos 5, nós empatamos 18. É assim, esta é a argumentação que eles usam para vacinar uma má atuação, um mau resultado com a arbitragem. E o interessante é que até agora a arbitragem não foi discutida, não foi lembrada por ninguém, nem pela federação, que tem que fazer a escala dos árbitros. Pois resta dizer que nós temos bons árbitros no Rio Grande do Sul e que podem trabalhar sim no Clássico Grenal. Podem. O Jean-Pierre é um bom árbitro, é um muito bom árbitro. O Anderson Daronco é um bom árbitro, é um muito bom árbitro. O Leandro Voaden é um bom árbitro, muito bom árbitro. Nós temos aí 3 de primeira linha. Podem atuar em qualquer campeonato mundial, não é só aqui no Rio Grande do Sul, só no Brasil, não. É na América, é no mundo. Eles atuam em jogos da Libertadores. Então são bons árbitros, sim, e que não podem, em momento nenhum, receber a desconfiança, a vacina, a pressão dos nossos dirigentes, dos nossos torcedores, de alguns treinadores e dos atletas. Não podem. O Grenal é muito difícil de ser arbitrado. O Grenal é um jogo complicado. O Grenal é um jogo que você precisa ter muito cuidado. E o árbitro, os nossos árbitros têm este cuidado, esta preocupação. Mas eu ainda quero oferecer um outro nome. Conversando com o Fabrício Neves Correia outro dia, ele me disse o seguinte: olha, Darcy, o Daniel Bins é um bom árbitro que poderia ser lançado nesse Grenal. E aí o Fabrício, como ex-árbitro que é, me ofereceu as razões de que o Daniel Bins poderia ser escalado para ganhar experiência, para começar um processo de renovação na arbitragem. Este Daniel Bins que vem realizando já há algum tempo um bom trabalho. O estádio sem torcida, sem pressão, o estádio favorece a atuação do árbitro. E mais, tudo que um treinador diz xingando o árbitro, tudo que um atleta diz xingando o árbitro, tudo que os atletas trocam entre si se xingando, os treinadores brigando entre eles, tudo se ouve no estádio vazio. Tudo se ouve no estádio vazio. Então este é um fator que favorece a arbitragem. Você não pode dizer que o árbitro está inventando um diálogo, que o árbitro está inventando que foi desaforado pelo jogador, pelo treinador. Não, não pode. Tudo está ao ouvido de todos. E aí que entra a qualidade da transmissão de televisão. Numa transmissão de televisão, o narrador, o comentarista, o repórter, eles têm que falar o mínimo possível, que é para quem está em casa possa, e eles, para comentar, possa ouvir tudo o que ocorre dentro de campo e não ser tomado de surpresa, por uma decisão do árbitro. Então, são questões que fazem parte do futebol e que quem vai para um trabalho como este precisa estar devidamente preparado, instruído, tecnicamente aparelhado para fazê-lo. Enquanto o árbitro, que até agora não recebeu nenhuma reclamação, eu acredito que não receberá, nem a escala, que normalmente sai com uma boa antecedência, até por exigência de lei, foi cumprida, nem isso se reclama da arbitragem para o Clássico Grenal. Tenham noção do que acontece hoje no futebol. Hoje é muito melhor discutir assuntos mais fortes que não estejam ligados ao trabalho de dentro de campo do que tentar discutir aquilo que precisa e que é necessário. Mas os árbitros estão aí, serão escalados e espero que façam uma boa arbitragem, principalmente agora
que os cartolas se esqueceram um pouco deles, que os atletas antes dos jogos se esqueceram um pouco deles, que os treinadores antes do Clássico Grenal se esqueceram um pouco dos árbitros que trabalharão no Clássico Grenal, um dos maiores e mais importantes clássicos do futebol mundial. Um abraço.